Bom, agora vamos ao código do nosso hackathon. Ele foi composto por diversos atores que juntos complementaram o nosso jogo. Primeiramente, o nosso ator inicial, que basicamente introduziu o usuário ao jogo. Ele aqui está composto por diversos blocos de fala, né, para poder expor um pouco sobre o jogo. E aqui basicamente é o complexo de movimento. A gente usou as fantasias para um detalhamento maior e os blocos de repita para que ele pudesse fazer cada movimento 4 vezes. E alguns blocos de transmissão para fazer a comunicação com outros atores. Aqui temos o nosso foguete. É um ator que foi bastante usado durante o jogo, com um repita bastante utilizado para compor o movimento do foguete, que foi usado diversas vezes também, como a gente está demonstrando aqui. Com bastantes blocos de transmissão também, porque em diversas partes do jogo ele esteve presente. Alguns blocos de fala também, para introduzir de planeta para planeta. E alguns blocos de direção para o movimento do foguete poder ser flexibilizado dependendo da situação. Aqui temos o nosso bloco de título do hackathon. Ele que trouxe bastante detalhe, até porque os fade-ins e os fade-outs foram produzidos por ele. E basicamente é isso. E também com muitos blocos de transmissão, porque ele chamava bastante atores e chamava também alguns cenários diferentes. Aqui o bloco do nosso primeira oficina, nosso astronauta aqui, ele foi basicamente composto por blocos de fala, pelo fato de que ele tinha que explicar sobre a programação paralela e a programação alfanumérica. No caso, a gente trabalhou com uma programação concorrente, como vocês puderam ver no jogo. Basicamente foi composto por fala, como eu já disse, e alguns transmitters também para poder comunicar entre os cenários. Aqui, o nosso S, as nossas letras, né, que fizeram parte das oficinas de programação concorrente. Elas basicamente têm a mesma programação, que foi uma repetição, né? Cada letra fez um movimento diferente, mas todas usaram blocos de repetição, transmitiram para que as outras pudessem entrar em ação, né? Quando elas terminavam o movimento. E movimento e repetição, basicamente. Aqui um botão, né? O nosso jogo teve bastante botão para que o usuário pudesse continuar o jogo quando ele quisesse. Então os botões estiveram sempre presentes, que transmitiam mensagem e também faziam a condição que somente transmitiam a mensagem se o usuário clicasse em cima deles, o que é basicamente um botão. Uma outra parte do nosso foguete, que é complementar ao foguete de cima, só que basicamente com os mesmos blocos de repetição e movimento. Aqui as nossas setas para passagem de cenário, como se fosse um botão também, então levam basicamente a mesma programação. Aqui estão nossos 3 planetas, os planetas fictícios que a gente usou. É lógico que a gente se espelhou nos que já existem, né? No caso a Terra, Saturno e Vênus. Mas enfim, eles também foram, assim como as letras, eles se movimentam, né? Através de repetições e movimentos. E mudam de tamanho ou giram em torno do próprio eixo, dependendo de cada planeta, mas basicamente foi como as letras, só que a diferença é que é uma programação paralela, então eles fizeram ao mesmo tempo. Então dessa forma não tem
transmissão entre eles. Eles fazem tudo ao mesmo tempo. As letras, no caso, elas movimentavam e transmitiam para que as outras pudessem movimentar depois que uma outra terminasse o movimento. Aqui nós temos mais botões, muitos botões. Esses que integram a oficina agora de repetição, que também levam uma programação semelhante de caso sejam clicados, transmitam alguma mensagem. Aqui nosso primeiro animal da programação com repetições, que é o dinossauro, e que, como o próprio nome já diz, usamos bastante repetições, né? Se dependendo de quantas vezes foi requisitado pelo usuário, ele fazia um bloco diferente. Então, como vocês viram lá na demonstração, tinham 3 tipos de botões. Caso ele recebia uma, ele movimentava uma vez, ou 2 e assim por diante. Então a gente fez um bloco para cada uma. A gente poderia ter usado também uma variável, né? Mas como foi um jogo que foi construído há um tempo atrás, o nosso nível de lógica de programação ainda era um pouco mais baixo, mas ele poderia ter facilmente sido construído por meio de variáveis. Aqui a coruja, que é o mentor da oficina de repetição, essa coruja aqui. Assim como o astronauta possui muitos blocos de fala, porque ela precisava explicar a oficina, e alguns de movimento, para ela poder mover pelo cenário. Aqui, assim como o dinossauro, a gente tem um papagaio e o tucano, que levam a mesma programação que o dinossauro. Agora, na oficina de condições, temos o urso, que ele tinha uma condição que ele só se movia se a seta fosse selecionada. Então, caso as setas do teclado, se ela fosse pressionada para a direita, ele andava para a direita. Caso ele fosse selecionado para a esquerda, ele andava para a esquerda. Aqui temos o mentor da oficina de condições, que assim como os outros possui basicamente blocos de fala para poder explicar ao usuário o que estava acontecendo. Aqui temos algumas outras partes do foguete que levam a mesma programação dos anteriores. E aqui começa a nossa oficina de variáveis. Aqui nós temos os 4 resultados possíveis da oficina, que é um homem adulto, um homem jovem, uma mulher jovem e a nossa mulher adulta. E aí aqui eles foram feitos por botões, né? Cada botão incrementava uma variável e eles só apareciam se a variável fosse determinada a eles. Então, a mulher adulta, por exemplo, ela só entraria em cena caso a variável de gênero fosse mulher e a idade adulta, e os outros assim por diante, né? Dependendo de cada das suas condições. É uma oficina que levou condicionais, mas colocou em foco mais foi as variáveis. Então aqui temos o mentor, que era o mago, que tem muitos blocos de fala também, e repetições e transmissões, perdão. Aqui o sapo, que foi basicamente um detalhe do cenário, mas o que mais ficou importante dessa oficina são esses atores principais, que mudavam o sapo dependendo da variável. Aqui, como a gente já viu no outro, esse é o do homem. Se o gênero for homem e a idade é adulto, ele aparece. Bom, esse foi o nosso jogo. Aqui temos o botão inicial, que depois, na fase final do jogo, ele foi implementado. Mas foi basicamente esse o nosso jogo.
Nós fizemos a doação para o MSF, os Médicos Sem Fronteiras, uma organização não governamental e sem fins lucrativos. Eles sobrevivem somente através de doações e eles são uma das principais ONGs existentes atualmente, e eles fazem trabalho voluntário em países que estão com problemas de catástrofes naturais, guerras, e na África, por exemplo, que é o caso da fome.